Teremos agora um painel muito interessante falando sobre ataques de ransomware e em que medida modelos de prevenção, resposta e continuidade de negócios precisam ser revistos. Um assunto muito interessante, muito importante, e quem vai mediar este painel é a Graça Sermu. Teremos, além de você, diretor de vendas e canais do Brasil da Upgate, Marcos Tabajara, o gerente de segurança da informação e privacidade da Uninter, Centro Universitário de Curitiba, o Sérgio Tonieto. Teremos também o Cyber Security Analyst da Lojas Labs, o Mário Azzolini, e o CIO da Angelone, Gustavo Gaidzinski. Muito bom dia a todos vocês, mais uma vez, bem-vindos. Graça, é com você. Sim, bom dia a todos. Nossa audiência também aí firme. Bom dia, Marcos Tabajara, muito bom. Estamos hoje num dia especial aí, né? Estamos aí com muitas perguntas da plateia, viu, Tabajara, porque e todos que estão participando aí, porque mais um incidente aí preocupando toda a comunidade, né? De cybersecurity, da comunidade de segurança da informação, privacidade de dados. Então, é óbvio que o recado para a audiência, a gente vai, na medida do possível, trazendo aí muitas perguntas que estão surgindo, mas nesse painel, o objetivo é justamente, à luz do que está acontecendo, olhar um pouco melhor para os modelos de segurança que estão sendo utilizados até hoje e o que precisa rever, o que precisa mudar diante desse cenário. Tabajara, antes de começar, em respeito até aqui à nossa audiência, tivemos aqui uma pergunta direcionada a um exemplo interessante que você deu do Spotify. Você lembra que você, na sua apresentação, falou sobre isso? E aí veio justamente uma pergunta, deixa eu já localizá-la aqui, por que da Michele Seade Sobrosa, por que o Spotify ligado? Era uma necessidade do modelo de negócios da empresa? Isso quer dizer que hoje a gente está vendo assim, necessidades as mais diversas, Tabajara, do ponto de vista de negócios, as empresas tendo que estar muitas vezes conectada, muitas vezes em aplicativos, enfim. É esse o cenário? Nesse caso não foi não, Graça. Nesse caso não foi necessidade, mas foi criatividade do cliente. Basicamente o que acontece nesse caso é o seguinte: imagina se acontecesse, um hacker invadisse aquela máquina. Para ele chegar a qualquer sistema com aquele usuário tem direito de acesso em função da nossa tecnologia, ele só ia conseguir se o Spotify tivesse on. Foi criatividade do cliente. Essa criatividade chama atenção para uma coisa, Clara, Graça, que é contexto. Eu estou falando de senha, eu estou falando de acesso seguro. Se você não leva em consideração contexto, você é fraco na hora de conceder acesso. Então, o contexto é muito importante. Foi criatividade do cliente. Podia ter sido qualquer outra aplicação. Alguém escolheu o Spotify. Então foi criatividade, não foi necessidade de negócio, não. Aí a gente correlacionou isso dentro do nosso modelo, e eu uso esse exemplo porque eu achei brilhante. Achei brilhante. Verdade. Muito bom. Então, Michele, está respondida. Vamos acompanhar aqui o nosso painel. Eu quero começar uma pergunta aqui para o Mário. Mário, nós estamos aí diante realmente de um cenário muito preocupante, né, do ponto de vista de ataques de ransomware, né? E nenhum setor, né, nós vimos isso acontecer na área de indústria, né, infraestrutura crítica, depois governo, varejo agora também sofrendo com isso, saúde, recentemente, casos no Brasil, enfim. A gente está vivendo um cenário muito preocupante. Na sua opinião, dentro do seu modelo, né, de estrutura, de SI, o que você acha que precisa olhar? O que precisa revisitar em termos de modelo, Mário? Primeiramente, bom dia a todos. Graça, respondendo a tua pergunta, é a onda do momento, né? Infelizmente, os assaltos a bancos, a gente estava até comentando aqui com os outros participantes aqui, que o modelo de roubo mudou, né? Antigamente, assaltava banco, carro forte. Hoje em dia, são empresas, né? Então, respondendo essas perguntas, existem alguns modelos principais que a gente precisa olhar para dentro de casa, né? Acessos periódicos nas soluções, eu acho que seria uma delas. Teste de segurança nas nossas aplicações
é super importante e tem que existir. Seminários de conscientização para os nossos usuários é um dos principais, porque a gente sabe que o elo mais fraco é os nossos usuários em si. A parte de backup, sempre, a gente fala muito da regra 3, 2 e 1, né? Então, backups íntegros, com rotina de restore, com bases online e offline também. Tecnologias atualizadas, Graça, eu acho que também é super válido, e a gente tem que ficar de olho em pets, em partner, a gente tem que ficar olhando sempre isso daí, olhar para o nosso ambiente, e para as pessoas que principalmente usam nuvem, né? Hoje está é um assunto muito atual, a maioria das empresas estão migrando, fazendo esse modelo híbrido também. Sim. Existe uma solução, Cloud Risk Assessment, que é algo gratuito para as pessoas que têm nuvem, mas desconhecem muito. Então, é algo que é super importante, está no nosso dia a dia, está numa infraestrutura, numa segurança de uma empresa. Perfeito. Gustavo, você, com uma visão, né, mais ampla, né, como CIO, e é muito legal a gente ter CIOs participando aqui com a gente do Security Leaders, é preciso realmente olhar a questão da segurança e dessa integração dentro do mundo também da tecnologia, dos negócios, de uma maneira diferente? Você acha que tudo isso que está acontecendo precisa realmente parar e pensar o modelo? Talvez o modelo até agora não tenha funcionado muito bem? Olá, Graça. Bom dia, primeiro de tudo, para você, agradecer essa oportunidade, dar um bom dia também para toda a sua grande audiência que está participando aí conosco nessa discussão. E o assunto é quentíssimo, né? Realmente aí os incidentes recentes que aconteceram aí realmente tornaram aí o ponto de discussão na alta diretoria de qualquer empresa, né? Porque hoje realmente o receio disso acontecer é muito grande, visto que já está claro que eles não escolhem empresas, né? Então já tem vários segmentos sendo atacados, né? De empresas de pequeno e médio e grande porte. Então, assim, qualquer um passou a ser vulnerável a esse tipo de ataque. E, assim, não engane-se quem acha que essas pessoas vão fazendo um por um. Eles fazem uma distribuição em massa desse ataque. Se 1% acaba caindo, é onde eles vão estar atuando. Então, isso pode estar rondando a sua empresa se já não bateu a sua porta. Então, assim, isso realmente, então, você tem que estar já preparado já. E daí não só tecnicamente, como foi conversado. A tecnologia, ela é uma peça desse quebra-cabeça. E se você não tiver, de repente, faltando uma peça, você vai estar com ela incompleta. E daí passa realmente por pessoas, né? A parte tecnológica, como citei, e processos, né? Garantir que realmente tudo esteja realmente dentro das conformidades, né? Eu falo, brinco, mas é verdade, não basta fazer backup, você tem que fazer restore também, né? Então, assim, você tem que testar o restore que você fez, o backup, você tem que simular. Então, assim, são procedimentos que vão mudar, sim. Por exemplo, um caso, muitas vezes o pessoal já me pergunta, em vez de quando a gente acaba sendo perguntado e questionado, e eu já... O que eu faço para me preparar para uma situação dessa? Bom, um dos pontos que você tem que já estar pronto caso aconteça isso, por exemplo, mas quem é que vai negociar? Quem é que vai ser a pessoa que vai comunicar ao mercado? Quem é que vai estar entrando em contato com fornecedores? Você vai ter que decidir isso no calor da emoção? Não vai dar certo. Então, assim, são situações que você tem que estar preparado e, se possível, até simular situações como essa, porque isso pode ocorrer a qualquer momento quando você menos espera. E você tem que estar preparado, como se fosse uma simulação de incêndio no prédio. Você pode acontecer a qualquer momento. Você tem que simular, porque se não adianta, se acontecer, a gente sai do prédio. Não, treina antes, porque no calor da emoção você não vai conseguir fazer corretamente as suas tarefas. Então, assim, as empresas têm que se preparar, sim, culturalmente, tecnologicamente, e realmente rever todos que eles fazem e tudo que foi feito até hoje, porque hoje os métodos são diferentes do passado. Verdade. Muito bom. Sérgio, sua vez de contribuir com a gente. O setor que você atua está um pouco mais tranquilo?
Sérgio, ou não tem tranquilidade para segmento nenhum? Bom dia, Graça, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Quero primeiro agradecer o convite, né? Um prazer enorme estar aqui com vocês debatendo. Eu acho que a resposta sobre isso não tem ninguém tranquilo, né? A gente está vendo, né, em vários segmentos os ataques, né? Tem acontecido em vários segmentos, varejo, indústria, educação, e no ramo de educação, particularmente, ele é um caso bem peculiar, porque nós temos aí, pensando em LGPD, né, que até a doutora Patrícia deu uma palestra agora há pouco aqui muito boa, nós temos muitos dados de titulares, né, e por regulamentação, por MEC, a gente tem que manter isso e tem que manter tudo seguro, né, mais uma lei que veio aí para ajudar a proteger os titulares e é mais um cuidado que nós temos que ter. Então, qual o ponto principal para todas as empresas nesse momento, né? Como o Gustavo bem citou, tem que estar preparado. Eu acho que um bom plano de gestão de crises, um plano de resposta a incidentes, ele tem que estar bem afiado, tem que estar na ponta da língua de todo o time, né? Trabalhar, como o Mário comentou também, todas as proteções internas, isso é importante. Tem que, na verdade, não existe uma solução única para esse caso. Os modelos, eles estão sendo revistos em todos os níveis, né? Desde as principais proteções que já eram uma praxe da TI, elas têm que ser revistas e, na verdade, têm que ser garantidas, né? Isso tem que ser muito bem acompanhado. A questão dos backups também é muito importante. Ter estratégias sólidas de backup com cópias não só dentro do data center, mas a estratégia 321, aí citado pelo Mário também, né? A gente ter cópias off-site, garantir isso e está, na medida do possível, preparado. Eu acho que não é possível estar 100% preparado, porque cada hora é uma surpresa diferente, mas as empresas elas têm que investir muito nisso. E um dos pontos que tem sido muito discutido é a capacitação dos nossos usuários, né? Dos nossos colaboradores. Eu acho que é o ponto mais importante. E aí passam por desde programas de conscientização, mas também simular situações com esses colaboradores, né? As famosas campanhas de phishing aí, né, que são feitas, né? Mandar uma campanha para dentro de casa, lógico que sem a questão da nocividade, né? Mas para saber e testar como é que está o entendimento dessas pessoas e até entender o que precisa ser mais trabalhado, né? As camadas, elas estão aí, elas precisam ser tratadas, desde a tecnologia, o processo e principalmente pessoas, né? Verdade. Num dos painéis de ontem, eu não lembro quem foi, comentou, mas sobre as pessoas serem o elo mais fraco versus o elo mais forte. Na verdade, a gente tem que fazer um trabalho muito grande de tornar as pessoas, né, o elo mais forte. Hoje, infelizmente, na grande maioria das corporações, a gente tem isso. E a tecnologia evolui muito, os métodos de engenharia social aí são cada vez mais criativos, pegam assuntos do momento, e se nós não trabalharmos as pessoas para elas entenderem como elas identificam essas situações e não caem, né, não se expõem, a gente não vai ter muito sucesso, por mais que a gente coloque ferramentas. Ferramentas têm brechas também, por isso que nós fazemos as proteções em vários pontos, né? Então, acho que esse é o principal mote aí que a gente tem que trabalhar, pessoas, né? Muito bom. Excelente essa primeira rodada, né, Tabajara? Olha, a Michele também agradecendo, desculpa, agradecendo aqui por você ter respondido a pergunta dela. Me chamou a atenção, Tabajara, aqui, de certa forma, em todas as colocações, a necessidade de rever os modelos, né? A trilogia processos, pessoas, tecnologia é muito importante, e essa revisão de modelo. Então, a minha pergunta para você é mais direta. O que você acha que funcionou até agora e que provavelmente daqui para frente ou não vai funcionar ou vai ter que funcionar com mais alguma coisa? Graça, tem uma questão... Vocês estão me ouvindo bem? Perdão. Sim, estamos. Ok. A respeito de modelagem, a gente tem um modelo aí que a Forrester escreveu em 2010, que é o modelo Zero Trust, né, que é basicamente não confie em nenhuma entidade interna ou externa antes de validar, né, para conceder acesso. Então, acho que a primeira coisa na modelagem de segurança é a adoção de uma arquitetura, de um princípio Zero Trust para tudo que você vai fazer, mas baseado sempre numa trilogia que eu gosto muito, que é
prevenção, proteção e evitar chegar no último pilar, que é mitigação, porque até lá o problema já aconteceu. Então, se você puder investir mais tempo, mais inteligência em prevenção e principalmente proteção, que aí você consegue maximizar através do uso de tecnologia, eu acho que é um bom princípio, tá? Mas tem uma mudança de comportamento do ponto de vista de ransomware que vem acontecendo do meio do ano passado para cá, Graça, que é o seguinte: os ataques de ransomware estão mais rápidos e eles mudaram um comportamento. Antes eles só criptografavam o dado e deixavam dentro do cliente. Agora eles criptografam, eles zipam o arquivo e fazem a exfiltração. Com isso, eles estão partindo para um modelo de distorção dupla. Basicamente você paga o resgate. Se o cliente falar, não, eu não vou pagar porque eu tenho um backup, aí ele fala, você paga porque senão eu vou vazar os seus dados porque eu tenho aqui. O hacker já tem com ele. Então, primeira coisa, mudou o modelo de extorsão, que agora é dupla. Então, a questão do backup é extremamente, sumamente importante. Eles entenderam isso e começaram a trabalhar de uma outra maneira. E o Gustavo falou de uma coisa, e eu li uma reportagem outro dia, Gustavo, que lá nos Estados Unidos já tem empresas fazendo a intermediação entre os usuários, as empresas atacadas e os hackers. Já existem empresas que são negociadoras com os hackers. Já está acontecendo lá fora. Então, a primeira, fazendo um resumo rápido aí, é mudar o modelo, é adotar o modelo Zero Trust. Isso é muito importante, mas repensar também algumas coisas dentro de casa. Então, acho que o princípio Zero Trust, o primeiro mandamento do Zero Trust é acesso seguro. Se você tem acesso seguro, você diminui muito a capacidade de alguém entrar no seu parque, tá? Bem, vamos dar continuidade, e o Tabajara já trouxe aqui um tema que as perguntas estão surgindo aqui em relação a isso, né? Empresas negociando, empresas se preparando para pagar resgate. A minha pergunta para vocês não seria, nesse momento, talvez melhor avaliar se preparar para pagar resgate ou negociar versus investir mais em segurança? Mário, isso pode ser um tema para a diretoria, isso pode ser uma alavanca, um discurso para a área de segurança. Por quê? Uma coisa é uma empresa pensar, bom, então vamos buscar aqui uma assessoria, vamos guardar aqui bitcoins para pagar resgate, vamos nos preparar, mas isso pode também ser algo que possa ser balizado versus o investimento. O que você acha disso? Porque investimento em segurança sempre foi aquela coisa complicada, sempre vista como um custo, e agora a gente está vendo um cenário onde isso pode ser reavaliado. Pois é, Graça. Essa parte de pagar o resgate, eu meio que vou me isentar um pouco da tua resposta, porque eu acredito, na minha concepção, e com alguns colegas, né, de área, que é algo muito particular do negócio. O pagamento em si é muito particular em si do negócio. É da difamação que isso pode ocorrer, é do tempo que isso pode ocorrer, mas a resposta que eu posso te dar exatamente é o seguinte: a gente fazendo o básico de forma excepcional é que a gente garante um ambiente seguro. Tecnologias, elas são aliadas a processos e pessoas. Isso daí não tem o que fazer. Então, se a gente aliar essas duas coisas, a gente fazer o básico, entendeu? O básico na parte de segurança, a nossa conscientização de usuário. E investir no momento certo também. Porque a gente sabe, a gente tem que ter, né, no nosso roadmap, o nosso plano de negócio de proteção. Então, eu acredito assim que a gente fazendo simplesmente o básico, entendeu? Essa parte de conscientização, tendo ferramentas aliadas a processos, né, e pessoas, e investir no momento certo, que precisar da ferramenta, investe muito nessa parte de conscientização, é algo que eu bato muito na nossa empresa, é algo que a gente precisa estar no nosso dia a dia dos nossos funcionários, né? Então, falando da minha corporação, são mais de 3.000 funcionários. Então, é muita gente para você cuidar. Se você não está no meio deles, se infiltrar no meio deles, saber o que exatamente eles pensam e fazem, as ações, né? Que eles, fica difícil a gente gerenciar tudo isso. Então, assim, o pagamento em si, eu não vejo como
algo negociável, entendeu? Eu me isento disso, entendeu? Eu deixo ali para o Gustavo responder essa pergunta aí, exatamente. Na verdade, Gustavo, o que eu gostaria de trazer, né, que eu acho que realmente o Mário tem toda a razão, a questão de pagamento de resgate está se tornando, né, um caso realmente que tem que ser avaliado, mas o que a plateia e a audiência está trazendo de questionamento é se não seria o momento para se olhar, né, também o investimento, se isso não pode ajudar num discurso de investimento dentro da organização para maior proteção, entendeu, Gustavo? É essa que é a ideia. Então, queria também saber a sua opinião, né? Eu sei que é um tema polêmico, difícil de tratar, mas pode ser também, né, tratado dessa forma, olhando sob esse ângulo. O que você acha disso? Realmente bem polêmico, e estamos aqui para discutir, né, com a sua enorme audiência aí, essa situação, né? O pessoal me pergunta muito, já aconteceu o caso, de, mas o que eu faço se eu for criptografado, se a minha empresa for atacada? É a mesma situação que, tipo assim, eu estou com um bandido com a arma na minha cabeça, o que eu faço? A situação é muito parecida, a não ser que você seja o Batman ou o Super-Homem, você não é nenhum dos dois, você obedece o que ele está te mandando. Então, assim, qual é a minha analogia? Você tem que batalhar o máximo para que não ocorra isso, a pessoa chegar ao ponto de botar a arma na sua cabeça. E daí, realmente, é onde entra os investimentos necessários, conscientização de equipe, conscientização de prevenção, né? Para que você não chegue nesse momento. Então, assim, fazendo uma analogia para que as pessoas entendam, né? Você vai fazer uma segurança da sua residência. Você não vai deixar a pessoa chegar até o seu lado com a pistola na sua cabeça. Então, você vai fazer todo um investimento e garantir que esse investimento a pessoa, pelo menos, tenha muitas dificuldades para entrar na sua residência. Porque a maioria desses ataques, o que acontece? As pessoas, eles acabam aleatoriamente escolhendo empresas e eles vão tentando. Se eles encontram muitas dificuldades, eles passam para outra. Eles não vão ficar insistindo. Um ladrão numa residência é a mesma coisa. Ele tem 10 casos para assaltar na rua. A analogia é perfeita, Gustavo. Exatamente. Ele vai escolher a mais frágil para entrar. Sim, ele não vai escolher a mais difícil. Então, você tem que ter toda, realmente, essa blindagem. Mas o mais importante disso é você, às vezes, ter muito investimento nessa parte. A empresa bota muita grana nisso, mas é aquele negócio, é o famoso backdoor, porta dos fundos. Não adianta você ter a sua residência alarme, cerca elétrica, vigilância 24 horas, se a portinha lá dos fundos, no qual entra o jardineiro, entra a faxineira, fica aberta e a pessoa, com o ladrão, consegue entrar lá. Então, assim, tem que ser realmente 360, essa segurança é uma garantia, e, assim, garantir que não esteja, porque muitas vezes é nessas portas do fundo, o famoso backdoor, que entram realmente esses ataques. Então, assim, não basta gastar muito dinheiro, você tem que gastar bem esse dinheiro e garantir que realmente esse investimento vale a pena e esteja adequado. Como você faz isso? Teste de segurança, conscientização, muitos outros processos aí que teria horas para conversar aí, mas assim, também não quero dar todos os caminhos das pedras para que as pessoas também não acabem assim. Realmente vai ser uma batalha dia a dia. Sim, dia, verdade. Os ataques mudam, o pessoal é criativo. Verdade. Então, assim, a regra que vale para hoje provavelmente não vai valer amanhã. Verdade, muito bom. Queria um comentário também do Sérgio, antes de abrir aqui também para perguntas aqui que estão chegando da plateia mais específicas. A audiência, já vou já trazê-las aqui. Sérgio, estamos nesse ponto aqui, nesse tópico, avaliando um pouco esse cenário de resgates, investimentos em segurança, momento de olhar para todos esses aspectos. Como é que você acha que se deve conduzir isso? Vocês estão trabalhando, olhando um pouco para essa questão? Como é que está isso aí no seu segmento? Bom, vamos lá. Assim, eu acho que uma coisa que eu tenho visto bastante é que as empresas elas estão, de uma certa maneira, se mobilizando, né? Não estão deixando mais aquela velha máxima acontecer, né?
aprovar orçamento para segurança após uma invasão. Porque o que está acontecendo com várias outras Isso era muito comum, né, Sérgio? Isso era muito comum acontecer, né? Extremamente. Só corria atrás da tranca depois que o ladrão arrombava a porta, né? Exatamente, era muito comum. E o que tem acontecido, na verdade, é que esses casos estão cada vez mais públicos e algumas legislações específicas, como a LGPD, elas estão trazendo essa pressão e as empresas estão agora, eu tenho visto no mercado, pelo menos as empresas estão tendo essa consciência de que sim, é necessário um investimento grande, porque, vamos pegar esse caso de ataque de ransomware, né? Paralisa a empresa por alguns dias, algumas semanas, isso é um prejuízo enorme, né? E essa conta para os executivos, ela fica fácil de fazer depois, né? Porque os investimentos em segurança, sim, são altos, mas a falta deles pode gerar um prejuízo muito maior. Então, todos os segmentos, o de educação, por sinal, não deixa de ser de ser diferente nesse cenário, ele tem que investir, sim, ele tem que capacitar pessoas, ele tem que investir em tecnologias, ele tem que fazer essa proteção 360 que o Gustavo comentou, né? Tentar fechar todas as portas e estar bem preparado. Para isso, o investimento é necessário, a conscientização é necessária, e o que está acontecendo por aí, ele ajuda, de certa maneira, a mostrar essa necessidade, né? Porque, na prática, o executivo faz conta, né? E quando o prejuízo é muito grande, é lógico, ele vai investir. A gente faz esse tipo de conta também no nosso dia a dia em casa, né? Com certeza. Então, é uma prática, né? É o risco, prática, né? É você olhar o risco, é você tentar contabilizar, transformar esse risco em valores e pensar qual seria aí o melhor caminho, né? Exato. E aí todos... Oi? Não, houve só um áudio aí, mas já foi corrigido. Bem, Tabajara, nós temos aqui algumas perguntas e eu acho que uma delas é muito interessante e eu deixo também para reflexão dos nossos participantes, é do Plínio Silva de Garcia. Ele diz o seguinte: Tabajara, algumas fontes sugerem que o Brasil está se tornando um dos líderes mundiais na origem e destino de cyberataques. Então, você que está numa organização olhando aí não só o Brasil, mas o mundo, o que será que acontece nos outros países para que eles não estejam nessa posição mais confortável e nós não? E aí, o prosseguimento. Nós estamos investindo pouco em prevenção e pode acontecer agora com esses ataques um direcionamento maior para a resposta e menos para a prevenção. Qual é o risco disso? Primeiro, esse cenário da gente, na verdade, voltar à evidência. No início dos anos 2000, tinha um ranking de hackers mundiais do mundo aí. Dos 10 primeiros, os 3 primeiros eram grupos do Brasil. Então, a gente sempre teve evidência nessa questão de cyberterrorismo, de cyberataque, desculpa. Tá? O que a gente tem realmente é um comportamento orientado a enxergar segurança da informação como custo e não como investimento, como o viés que o Sérgio estava dando agora. Quer dizer, que dói demais em vez de a gente olhar como investimento. E aí a característica de onde é que eu foco é a parte do investimento. Prevenção, primeiro pilar, e logo em seguida tem que ser proteção. É que tem um agravante aí, Graça, que é o seguinte: na hora que você olha para ransomware é o primeiro ataque que você bilheta, você monetiza diretamente, né? Bitcoin proporcionou isso, e é o mais democrático de toda a história. Eu estava lembrando aqui dos últimos 5 anos, que eu participei de projetos. Uma grande empresa de aviação teve os seus servidores da parte de e-commerce roubado, dark web vendendo $5.000 cada servidor. Só que ele vendia várias vezes. Depois disso, eu lembro de cemitério, que teve ataque em 2 servidores, igreja. Então, é o ataque mais democrático. E tem outra coisa, você tem sites de ransomware as a service. Você vai lá, qualquer um vai lá e compra, e tem inclusive no modelo de loja, tá? De tipo Apple, o iTunes da vida. Você vai lá, compra, você dá o target para a loja, para esse cara, ele ataca, ele cobra, retém 30% do valor e te paga os outros 70%. Quer dizer, mais democrático que isso eu não vi na história.
Quer dizer, assim, a gente está brincando um pouco aqui, mas é de uma Sim, gravidade para extrema. tentar tornar leve, porque de leveza não tem nada, né, Tabajara? Ao Exatamente, contrário, porque a né? gente está falando de vidas. Olha, muitos desses ataques paralisaram hospitais. Exato, Né? exato. Eu acho Escolas muito aí, sério. é muito sério. Né? Escola, como o Sérgio estava falando, quer dizer, É muito sério. É muito sério. A questão é que é prevenção e proteção. Proteção você consegue ser efetivo diretamente, porque tecnologia funciona ou não funciona, ou barra 90%, ou barra 98%, começa a ajudar. Conscientização é um processo que você não pode parar nunca. Prevenção você não pode parar nunca. Análise de vulnerabilidade, prevenção. Agora, proteção, eu acho que é um pilar importante. Logicamente que eu estou falando isso baseado na experiência que eu tenho de trabalhar muito mais com proteção, tá, pessoal? Por favor, não me entenda mal. Então, é o seguinte, ransomware é extremamente democrático, isso causa um problema grave para qualquer tipo de empresa. Perfeito. Vamos para a nossa última rodada rapidinho, já estamos chegando aí nos momentos finais. E nessa última rodada, nós temos aqui um tema importante, né? Nós estamos falando bastante de processos, pessoas e tecnologia, falamos sobre pessoas do ponto de vista de conscientização, mas do ponto de vista de equipes também de segurança hoje. O que precisa, na opinião de vocês também, mudar um pouco no mindset desse time de segurança? Se vocês acham que partir para soluções de automação que ajudam a cobrir esse gap, né? Muitas vezes não ter tanta mão de obra. Gustavo, queria que você comentasse sobre isso, porque esse gap é muito falado, e quando a gente está diante de um cenário como a gente está vendo aqui, que é um cenário muito desafiador, você precisa, né, de recursos tecnológicos, recursos humanos, e também a tecnologia tem se apresentado aí como uma alternativa, trazendo modelos que automatizam. Então, como é que você está vendo essa dificuldade? O quanto você acha que é preciso também qualificar esse time, mudar o mindset aí da turma de segurança? Fazendo essa pergunta para o CIO, que fica mais fácil, né, gente? Pois então, Graça. Fica mais fácil responder. De fácil não tem nada, isso pode ter certeza. Não tem, né? Eu até brinco, mas é verdade também, de tédio a gente não morre, porque é como a gente né? tem que realmente correr atrás, se reinventar e realmente assim mudar o que era atual, deixou de ser já passou a ser passado em questões de semanas e meses. Assim, é muito rápido hoje. É verdade. Vida, né? E assim, tudo que acaba trazendo muito benefício acaba causando muitos problemas, né? Se você for lembrar lá atrás, a quantidade de dispositivos que nós tínhamos, lembrar que, por exemplo, quando eu fiz a faculdade de tecnologia, a gente falava de tecnologia que era um computador, era um desktop na sua mesa. Hoje você tem inúmeros devices tecnológicos que fazem parte da nossa vida de tecnologia. No meu caso, que é uma rede de supermercado, uma simples balança para pesar carne e pão é um dispositivo tecnológico, um consulta-preço é um dispositivo tecnológico. Então, assim, existe uma enormidade e uma variedade muito grande hoje, realmente, que acabam realmente tornando a nossa vida, por um lado, mais fácil, mas, por outro lado, causa maiores receios sobre possíveis. Então, assim, as vulnerabilidades estão espalhadas por todos os lados. E daí, indo na sua pergunta, né, as equipes, novamente, pessoas são diferenciais nessas situações, né? Então, assim, casos relatados até hoje falam, inclusive, de pessoas até infiltradas, assim, dentro de empresas, porque essas organizações estão cada vez mais especializadas, né? Então, assim, como é que eles conseguem chegar muitas vezes dentro do detalhe de como funciona para conseguir criptografar um servidor XYZ que está lá cuidando? Por quê? Porque eles sabem onde é que funciona isso aí. Então, assim, você tem que ter hoje realmente assim muitos cuidados, realmente assim, inclusive em relação a próprias equipes, pessoas contratadas, terceiros, porque muitas vezes o perigo é aquele negócio, o inimigo pode estar dentro, às vezes, da sua empresa. Então, você tem que estar realmente muito atento a tudo isso. E como é que você faz isso, né? É um trabalho difícil, eu só posso dizer, porque você tem que ficar vigiando, monitorando, testando, e para que você realmente tenha essa pseudo-tranquilidade. Eu diria que hoje não existe mais tranquilidade, né? Então, assim, você tentar fazer o melhor possível.
A parte de automação facilita, mas, novamente, tudo que facilita pode causar. Se uma pessoa mal intencionada consegue entrar na sua automação de processos, é verdade. Ele pode causar você maximizou o problema, né? Exatamente. Verdade. Bem, gente, olha, eu vou pedir para vocês fazerem os comentários finais rapidinho, para a gente não estourar muito o nosso tempo. Então, Mário, eu queria que você deixasse aí rapidinho uma mensagem final, porque realmente a gente não consegue, né, em 40 minutos, tratar de um tema tão complexo, né? Mas eu acho super importante deixar sempre uma mensagem aí final sobre esse cenário, e se você quiser comentar também sobre essa necessidade de mudança aí do mindset da segurança também é bacana. Graça, encerrando então, eu acredito, só pontuando isso do mindset, exatamente, especificamente do negócio em si e das pessoas que trabalham com isso, eu acho que o que tem acontecido, principalmente com empresas como a nossa, entendeu? A gente verifica, nossa, uma empresa parecida com a nossa aconteceu, entendeu? Então, liga um sinal. Então, querendo ou não, isso daí na parte do negócio, automaticamente liga pro nosso presidente, né? Nossa, a gente precisa realmente investir. Tanto é que quando aconteceu esse último caso, que todo mundo já está sabendo, né? Essa grande companhia que é parecida, comunicado em si. Não, mas olha, o Mário, eu vou te dizer, quando aconteceu com o Fleury, porque é público, né? E todo o setor de saúde foi um sinal de alerta muito grande, e agora com o varejo também, é inevitável, não tem jeito. E agora é tudo público, né? Já está, a empresa já se manifestou, se pronunciou para a CVM e tudo. Já fez todos os comunicados, então não tem como fugir disso, né? Então isso muda, entendeu? Isso muda, querendo ou não, nos dá um apoio, entendeu? Às vezes, projetos que estavam ali, ó, na gaveta há muito tempo, saem do nada, entendeu? Porque não querem ser vítima. Então, eu acho que esses acontecimentos com gente como nós, entendeu? Do mesmo ramo, isso ajuda muito. É que nem a gente pode pegar o caso, entendeu? Do Covid. O Covid acontece só com fulano de tal. Daqui a pouco pegou algum próximo, um familiar nosso próximo, que infelizmente foi a óbito. Então, começa a acender entendeu? Essa preocupação. Acaba acendendo um sinal de alerta, né? Infelizmente, né? O que a gente vai fazer? Mas acaba sendo realmente uma maneira de você tentar mudar um pouco, né? Olhar por um outro ângulo, né? Um ângulo de aprimoramento, de aprender, né? De aprimorar o processo. Acho que é isso. E para encerrar minha fala aqui, para deixar ali o pessoal terminar, essa parte de conscientização, entendeu? Eu acho que é muito viável. Essa parte de insatisfação que pode ter dentro da nossa companhia, um colaborador ou até um terceiro que a gente dá acesso para ele. Se a gente não estiver olhando o que está acontecendo no nosso ambiente, a gente pode sim. Porque a gente conhece o nosso em si, a nossa empresa. Só que está vindo um terceiro que talvez tá louco pela companhia, quer que a companhia se ferre, entendeu? E a gente pode ser vítima desse fornecedor. Então, aquilo que o Tabajara falou, eu acho que fecha. Prevenção, proteção e mitigação, eu acho que é o que precisa estar no nosso DNA. Perfeito. Sérgio, rapidinho, um comentário final seu para a gente encerrar, por favor, para não estourar muito aqui o tempo. Não, tudo bem, vamos lá. Eu acho que, além de tudo que foi comentado aqui, Graça, capacitação dos times também é muito importante, e aí eu abro um parênteses para dizer o seguinte, não é só a capacitação técnica, eu acho que cada vez mais os profissionais de TI e de segurança, eles têm que conhecer do negócio, eles têm que saber o que eles estão protegendo para conseguir criar uma proteção cada vez melhor. E esse é ponto fundamental. Eu acho que tem que sair daquele quadradinho, né? Acho que nos profissionais de tecnologia e segurança, no geral, muitas vezes ficam naquele quadradinho, a gente tem que sair desse quadradinho, começar a olhar o negócio, olhar a empresa, e aí, entendendo melhor esse mecanismo, é onde a gente vai conseguir atuar com mais assertividade. Então, como considerações finais, é esse o ponto que eu reforço aqui. Obrigado. Ótimo. Tabajara, seu agradecimento para esse timaço que a gente reuniu, para esse bloco tão importante que vocês trouxeram para a gente, no momento aí de grande preocupação em relação a esse cenário de incidentes cibernéticos. Graça, super obrigado mais uma vez pela oportunidade. Mário, Sérgio, Gustavo, obrigado aí por poder ter participado com vocês aqui. Espero em breve poder conversar com vocês. Foi um prazer e, logicamente, tirei muito disso. Eu também acredito muito no trinômio pessoas, processo e tecnologia. Minha área de atuação é tecnologia, mas eu acredito muito nesse trinômio. Obrigado, pessoal. Um abraço. Perfeito. Obrigado, Graça.
Muito obrigado, Tabajara, obrigada, Mário, Sérgio, Gustavo e a nossa audiência que continua aí conosco firme e forte. Vamos em frente, vamos falar mais sobre todos esses temas aqui no Security Leader Sul. Um abraço grande para vocês. Excelente painel, obrigada. Tchau, tchau, até mais. Com você, Ângelo. Obrigado, Graça. Parabéns a todos que participaram deste belíssimo painel.